para Bituruna, na noite de ontem, prefeito, vice-prefeito e secretário da Fundação Municipal de Saúde fizeram então a transmissão ao vivo nas mídias sociais oficiais da prefeitura para trazer novas informações. Com isso, estarão usando a linguagem, claro, temporal, vão falar a palavra amanhã, mas se tratando do dia de hoje, segunda-feira, de que alguns pacientes, dos 5 que estão com Covid-19, alguns já estarão sendo liberados da quarentena, podendo voltar às suas atividades normais. Você vai acompanhar, então, parte desta live que foi transmitida ontem com o prefeito Claudiense Paulo Castilho e com o secretário Josmar da Cruz, da Secretaria de Saúde de Bituruna. Então vamos aqui para os dados de Bituruna, né? Dados de hoje. Monitorados 13 pessoas, liberados 118 já desde o início, casos descartados 31, né, Josmar? 31, então esses casos descartados é aqueles que foi coletado o exame, foi mandado para o Laboratório Central do Estado, deu negativos, então 31. 3 que estão em investigação, subiu, né, esses últimos dias, estávamos com 1, agora estamos com 3. E 5 casos confirmados. Então, só para fazer aqui um pequeno resumo. O primeiro caso confirmado em Bituruna foi no dia 28 de maio. Depois tivemos o segundo, o terceiro e o quarto no dia 1º de junho. E depois o quinto caso no dia 5 de junho. Então, o último caso confirmado nosso no dia 5 de junho. No entanto, você me falava aqui antes de nós começarmos que os últimos resultados foram do dia 10 de junho, né? 10 de junho. Que foi liberado pela CESA. Também pegando aqui uma questão regional que também nos deixa um pouco preocupado. O último dado oficial aqui que nós temos lá de Coronel Domingos Soares, 150 casos confirmados. Pinhão também deu agora um surto ali, de 61 casos positivos no município vizinho aqui do Pinhão. Guarapuava lá com 73 e o Nando Vitória com 15. Então a gente vê que nos últimos semanas, nos últimos dias, tivemos aí realmente uma quantidade muito grande de novos casos de Covid-19 também aqui na nossa região. Também no município vizinho de Cruz Machado, ontem confirmou aí o primeiro caso no município vizinho de Cruz Machado. Então, na região da Unsupar, hoje, o único município que não tem nenhum caso é o município de Porto Vitória, confirmado, né? No Paraná, dos 399 municípios, em 302, ele já está confirmado os casos de Covid-19. Então, o que realmente traz aqui um questionamento e que eu quero compartilhar com os amigos aí, é a questão da flexibilização do isolamento. E que tem aí, com certeza, um resultado no aumento de casos do Covid-19 no Brasil, em especial no estado do Paraná. Então, aqui nós recebemos essa última semana um ofício do Ministério Público. O Ministério Público do estado do Paraná, ele já notificou, ele mandou um ofício para o governo do estado do Paraná e também para a Secretaria Estadual de Saúde, pedindo a revisão do decreto 4.317/2020. Esse decreto do Estado foi o que permitiu aí a grande maioria dos municípios para que eles pudessem fazer os seus decretos municipais na questão de definir o que era atividade essencial e aquelas que não eram. Então, uma grande maioria dos municípios, 42 atividades que estavam consideradas essenciais. O que o Ministério Público do Paraná notificou o Estado e pediu de que o Estado quem faz essa gestão da pandemia, que ele em 10 dias ele coloque atividade por atividade o porquê que foi liberado. Então, nós vamos esperar essa semana, bem provável que nós tenhamos aí o desdobramento dessas notificações. Mas com certeza, pelo grande número de casos, a gente viu que o prefeito de Curitiba, depois de abrir o shopping, ontem a gente assistiu uma reportagem em São Paulo, a hora que abriu lá as lojas, foi uma loucura. Então, quer dizer, a tendência é só nós aumentarmos esses casos. Então, a gente vai esperar essa semana, vindo um posicionamento do governo do estado do Paraná, da questão dessa flexibilização do isolamento, o que acabou, consequentemente, trazendo vários casos. O estado do Paraná vinha num controle muito grande, eficaz e eficiente da questão da Covid-19 no estado do Paraná. E agora a gente viu que tem toda uma interiorização dos casos, vindo todos esses casos de Covid-19, antes centralizado em grandes cidades, hoje vindo para as pequenas cidades do estado do Paraná. Tanto é que já em 302 municípios a gente viu casos já acontecendo de Covid-19
no estado do Paraná. Mas para mudar de assunto aqui, pessoal, também para deixar os nossos amigos aqui, o Rodrigo e o Josmar, para mim poder tomar uma aguinha. Josmar, nós temos aqui os nossos 5 casos confirmados em Bituruna. Primeiro no dia 28 de maio, segundo, terceiro e quarto no dia 1º de junho e o quinto dia 5 de junho. Esses casos estão todos relacionados ao primeiro, né, ao segundo, que eram funcionários de uma empresa, que são funcionários de uma empresa aqui em Bituruna. Então esses 5 casos dá para nós dizer que seriam um núcleo, né, que estão isolados, estão em isolamento. Né. Só para mim fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todos os amigos querem saber também. Como que funciona agora essa questão da liberação desses casos, já que eles estão aí fazendo 14, 15 dias de isolamento social? Nesta semana, acredito que a gente entrou, não só no mês, mas principalmente na semana mais importante dessa questão da pandemia. Visto como o nosso vice-prefeito já mencionou, nosso prefeito nos falou, se levar em conta nesta última semana mais de 4.000 casos no Paraná registrados, então a gente observa a importância do nosso trabalho, prefeito, o qual foi a sua preocupação no primeiro caso, quando ocorreu o primeiro caso, e em seguida os outros 3 já em seguida que ocorreram, e praticamente totalizando os 5 casos meio junto. Qual era a preocupação do nosso prefeito e nós também quanto secretaria? Aonde está o foco? Como vamos fazer para poder controlar essa situação, para que a gente não perca o controle? Como vimos em outros municípios, muitas vezes que tem um caso só, prefeito, mas muitas vezes talvez pegou de um paciente assintomático e não sabe de onde veio. Então, prefeito, hoje nós podemos dizer a seguinte situação, respondendo a sua pergunta para toda a nossa população, estamos muito felizes nesse dia de hoje também, além de toda a situação que a gente ainda vai pedir a colaboração de toda a nossa população, porque precisa e muito ainda, não é momento de relaxar. Então, prefeito, dos 5 casos, no dia de amanhã, então, o primeiro caso que ocorreu no dia 28, juntamente com seus familiares que ocorreu no dia 1º, estarão liberados da quarentena. O vírus permanece no organismo, qualquer tipo de vírus, inclusive o do coronavírus, do Covid, permanece no organismo do paciente, transmitindo esse vírus de 12 a 14 dias. Este é o tempo de vida do vírus. Então, no caso do primeiro paciente, amanhã estaria fechando 18 dias, prefeito. Mas, como se trata, os outros 2 casos tratavam-se da mesma família, a gente manteve ele em quarentena para que ele não saísse da quarentena e de repente levasse o vírus que ainda estava dentro da residência dele. Então, os 3 pacientes estão bem, estão curados, graças a Deus. A partir de amanhã do nosso boletim, esses 3 casos já vão estar como recuperados, né? E nos outros 2 casos, prefeito, nós podemos mencionar 2 situações. O 4º caso aqui, ele já está recuperado, porém, ele vai permanecer em quarentena até o dia 20, porque a sua esposa testou positivo no dia 5. Então, dentro do nosso protocolo, né, dentro do Ministério da Saúde, a gente realiza esse controle ainda desse paciente para que ele permaneça em sua casa, em quarentena, né, não pode sair de casa, que ele fique em quarentena até o dia 20, que é o dia que finaliza a data de quarentena da sua esposa. Com isto, se tudo der certo, se Deus nos ajudar, que esses 3 casos que a gente está investigando der negativo, quer dizer que, neste primeiro momento, prefeito, nós eliminamos esse primeiro foco do vírus que chegou em nosso município. Por isso que é um motivo de alegria, porém de cuidado. Como mencionamos, é um mês muito importante, está aumentando muito o número de casos em todo o país, principalmente aqui no Paraná, então não é momento de relaxar. Podemos dizer que a nossa paciente aqui, prefeito, está bem, teve alguns sintomas a mais na quinta-feira, a gente realizou todo um protocolo para eles poderem se dirigir até o hospital, ser atendido pela nossa equipe, né? Ela veio com todos os cuidados, o pessoal atendeu, foi medicada, eram sintomas leves, nós apresentava 3 sintomas juntos, então precisou de uma atenção a mais. Então, já foi dada essa assistência, o paciente está bem, conversamos hoje também lá, o pessoal está bem, está em casa recuperado. Quero mencionar aqui também que
A partir de amanhã, então, esse pessoal estará normalmente retornando, prefeito, às suas atividades laborais, funcionais. A população não precisa ter medo, não precisa discriminar. É um paciente que já possui anticorpos, no caso do coronavírus, no caso, né? Este vírus, eles não vão pegar jamais, né? Haja em vista. Tem alguns estudos que falam na reincidência, mas a reincidência não é desta maneira. A reincidência seria, no caso, de uma mutação do vírus, e aí sim essa pessoa retornasse a pegar. Mas nesse momento estão todos recuperados, todos bem. Amanhã a gente realiza, prefeito, a coleta de um exame de um paciente a mais, no caso, que testou IgG positivo na sexta-feira, né? Reagente, no caso, não positivo, reagente. O que isso quer dizer? Quer dizer que esta pessoa teve contato no passado, bem possível que ele já tinha o coronavírus, e por isso que está como reagente. É a mesma situação se amanhã nós fizermos os exames nesses pacientes liberados e eles vão dar reagente, o IgG, porque essa pessoa já teve. Mas o IgM, que é quando o vírus ainda está circulando, ele dá negativo, não reagente. Então, estas são as informações desses 5 casos. Esses outros 3 em investigação, 2 que estão aqui no nosso município, um está internado, mas por outras comorbidades, e uma paciente está internada em União da Vitória, pós, no caso, gestante, né? Ela era gestante, teve neném na PMI e acabou coletando o exame devido a um problema respiratório que ela teve no momento do parto. Na minha opinião, pelo que eu conheço a família e sei que eles, aonde eles circularam, acredito que mais com a questão de respaldo mesmo que eles coletaram, que isso nos garante também uma tranquilidade maior nos casos. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.